Pessoal, muito boa noite, bem-vindos à nossa terceira e última Masterclass dessa série. Estou muito feliz aqui com o resultado das outras duas aulas, milhares de pessoas assistindo, pessoal aqui em classe também fazendo muitas perguntas pertinentes, o que faz a aula se desenvolver de uma maneira muito melhor. A gente acaba podendo esclarecer vários pontos que eventualmente eu não tinha nem programado. E a gente vai falar nessa aula de hoje sobre um assunto muito importante, que é o marketing digital. É o terceiro pilar para você poder realmente organizar a sua academia, né? Então, eu queria começar aqui com vocês recapitulando para a gente entender que a gente fez a nossa primeira aula. Opa, deixa eu voltar um. A nossa primeira aula a gente fez sobre a estruturação. Não, tá no 2 aqui ainda. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se tem algum. Tá no 1. Ele tá dando 1. Bom, que a estruturação da tua academia é fundamental, né? Os níveis de turma, a separação, e falamos muito da aula introdutória relacionada com o lifetime value do teu aluno, né? E a gente vai ver hoje, na hora do marketing, que isso se conecta. Exatamente essas três fases do que a gente falou, tanto na primeira aula, né, quanto na aula 2 da estruturação financeira, elas vão se conectar com o marketing, e isso é o que faz esses três pilares terem sucesso, né? A gente relaciona bastante o tempo de duração do nosso aluno na academia com aquela introdução, com aquele cuidado da aula introdutória. E aí passa pela estruturação financeira, que obviamente o nosso objetivo é transformar o jiu-jitsu num negócio e não mais viver do jiu-jitsu como um emprego. E aí a gente vai falar do novo desafio. Quando a gente tem a metodologia e a gestão financeira no lugar, surge um novo desafio, que é o marketing digital, que é exatamente como é que eu vou trazer novos alunos para a minha academia. E o marketing antigamente, eu vou contar uma história como é que eu vivenciei isso aqui. O marketing de academia antigamente, quando começou-se a fazer marketing em academias de jiu-jitsu, a gente usava panfleto, ia fazer demonstração nos colégios, a gente fazia tudo que dava para fazer para divulgar o jiu-jitsu, a gente tentava, né? Não tinha exatamente uma estratégia por trás daquelas ações. A gente ia fazendo. E aí eu estava na minha academia num ponto onde eu tinha organizado a parte de metodologia, onde eu tinha organizado a parte financeira, estava tudo redondo, mas eu não tinha aumento de aluno. Eu não tinha gente indo na minha academia, eu não tinha visita, né? Então meu número de alunos ficava meio que igual. E aí teve uma situação, isso aqui ainda não, teve uma situação onde eu fiz uma ação de panfletagem na minha academia. Eu tenho minha academia aqui na Vila Olímpia, numa região super populosa, com muitos escritórios, e eu estruturei uma campanha de panfletos. E aí contratei a equipe que fazia isso, fiz 15 mil panfletos pela Vila Olímpia, contando, panfleto super bem feito, assim, contando exatamente o que eu queria, dando o recado. O que aconteceu com a campanha? Uma semana de panfletagem direto. 15 mil panfletos. Quantos alunos? Zero. Zero alunos. O marketing realmente daquela maneira não funcionava mais. Qual foi a mensagem daquilo? É que o consumidor tinha mudado. O consumidor tinha mudado a maneira que ele se comporta. E a gente estava ainda tentando empurrar para ele um conteúdo que ele não consumia mais. Então isso para mim foi a virada completa de que esse não era mais o caminho, que aquele marketing antigo que a gente estava acostumado a fazer não dava mais nenhum resultado. E aí, eu procurando soluções, navegando na internet e no Facebook, encontrei esse cara aqui, o Júnior Croco. O Júnior Croco falava sobre
marketing de academia, academia cheia o ano inteiro. Esse era o slogan dele. Eu falei, pô, o que esse cara tá falando, academia cheia o ano inteiro? Cliquei para ver. Minha história com o Croco é muito legal, depois a gente ficou super amigo e a gente trabalha junto desde então. Semana passada eu tive o prazer de palestrar no evento que ele faz, um evento gigante de marketing digital, que é o FD Live. Ele participa das nossas coisas também, ele inclusive está dentro do curso do Viver Jiu-Jitsu numa aula, ele tem uma aula inteira dele lá, onde ele fala de estratégias de marketing. Ele vai estar no nosso summit aqui no final do ano, enfim, ele é um parceirão já de bastante tempo e é um cara que se dedicou somente ao marketing digital de academia. Eu vendo esse anúncio, eu falei, cara, eu vou checar esse evento que ele está falando aí. Ele estava convidando as pessoas para participarem de um evento de marketing digital. E aí eu fui nesse evento, que foi exatamente o evento que eu palestrei esse ano, há 3 anos atrás, que a gente não está falando de muito tempo, né? A gente está falando ali. Eu estava vivendo exatamente a dor que muitos de vocês provavelmente estão vivendo hoje. E aí eu cheguei nesse evento e ele começou a falar, as coisas começaram a fazer muito sentido para mim e eu vi que existiam empresas que estavam ali dentro do evento dele, patrocinadores, e um deles era o software de gestão que eu uso na minha academia. E aí eu voltei do evento, liguei na hora pro diretor da empresa lá, o Valério, da empresa de software, chamei ele para tomar um café para ele me contar o que era exatamente aquilo de marketing digital e como é que eu poderia estruturar a minha história. E aí comecei a ter acesso às ferramentas de marketing digital e comecei a estudar as estratégias, que é o que a gente vai tentar passar para vocês aqui hoje, qual é o caminho, qual é o sentido que vocês têm que usar para montar a estratégia de vocês. Então, o ponto eu fiz vários testes, comecei a fazer assim que eu comecei a mexer com o negócio de marketing digital, qual é o principal, a regra número 1 do marketing digital? Compartilhamento de conteúdo. Eu tenho que compartilhar com a minha audiência conteúdos relevantes, para que aquelas pessoas se atraiam pelo que eu estou falando e eu vire uma referência daquele assunto de alguma maneira. Eu não sabia muito o que fazer, nunca tinha produzido conteúdo, e os caras falaram, não, mas você tem conteúdo, pode fazer o que você quiser, você tem um monte de conteúdo. Eu falei, mas qual o conteúdo que eu vou compartilhar com a intenção de captar um lead? Todo mundo sabe o que é um lead? Lead é aquele cara que se interessa pelo teu assunto ali e te dá uma informação, para que você tenha ele no seu contato. O que eu fiz? Eu tinha um livro que eu tinha escrito há muitos anos atrás, que já estava totalmente fora do mercado, mas que eu tinha ele digitalizado. Eu falei, cara, por que eu não compartilho esse livro com toda a comunidade do jiu-jitsu? E eu fiz isso. A primeira semana eu tinha mais de 4.000 leads. Mais de 4.000 pessoas tinham dado download no meu livro e tinham deixado as informações que eu pedi ali. Eu pedia nome e e-mail, pedia se era praticante ou não, que faixa que era. Tinha um formuláriozinho até extenso, que não é muito indicado quando você quer converter o lead. Quanto menor o formulário, maior a conversão. Essa é a regra. Mas como eu estava dando um produto que eu entendia que era um produto de valor, eu pedi um monte de informação e veio um monte de informação. Eu terminei, eu acho que hoje eu tenho mais de 10.000 downloads desse livro. Mas nesse primeiro movimento já mostrou que realmente era uma coisa que tinha potencial. Depois eu fiz um sorteio de um kimono autografado, mais um monte de leads. E eu fui coletando esses leads e com essa base eu comecei a fazer a minha geração de conteúdo, contando para eles coisas que eu achava interessantes para um praticante de jiu-jitsu. Eu não estava falando de professor, eu estava falando de aluno. Eu queria convencer as pessoas que o jiu-jitsu era para elas. Então eu falava sobre diversos assuntos. E aí, o resultado dessa estratégia foi que em 8 meses a minha academia atingiu a capacidade máxima de aluno. E a capacidade máxima de aluno, não sei se vocês se lembram da primeira aula que a gente fez, a primeira Masterclass, que a gente fala de 5 metros quadrados por aluno, aquela conta vezes a quantidade de turmas que você tem. Então, dentro dessa conta, eu atingi a minha capacidade máxima de aluno. E aí você fala, mas e agora? E aí a gente tem a possibilidade
de um aumento de valor, né? Porque se a minha academia está lotada, eu tenho uma lista de espera, eu subo o preço. Existe uma rotatividade natural, né? Pessoas cancelam o plano, como a gente já viu também. Novos entram. Então o seu ticket médio vai subindo. A diferença que eu tive de mensalidade foi da ordem de 30%. Então, cada mês eu trocava 20 que pagavam 30% menos do que os 20 que estavam entrando. Então, mesmo com a academia lotada, eu conseguia ainda continuar crescendo o meu ticket médio, né? Então, essa foi a minha história com o marketing digital. E eu quero aqui contar para vocês o que eu imagino que vocês, por onde eu imagino vocês devam começar, para quem ainda não faz marketing digital nenhum, né? Para quem ainda tem a ideia de que o marketing convencional funciona, ou para quem não faz nenhuma ação de fato e deixa simplesmente o boca a boca levar o aluno para a academia. Quem faz essa história do boca a boca leva o aluno para a academia, provavelmente chega muito rápido naquele ponto onde você ganha e perde aluno e a tua academia não sai do lugar, porque você não tem volume, né? Você não consegue atingir muita gente. Ah, o boca a boca é a melhor propaganda? Não é porque ela é melhor, ela é boa, mas ela não é escalável. E se ela não é escalável, ela não te traz resultado. A gente tem que chegar em mais gente, né? Então, o marketing digital precisa começar pelo site de vocês. O que é o site? O site é a cara de vocês na internet. Então, você pode ter uma academia linda, mas o cara vai na internet, teu site é horroroso, é ruim de navegar, não é responsivo, ou seja, se ele tiver no mobile ele não consegue ver. Hoje mais de 70% das pessoas acessam via telefone. Então se você entra no site, o site está todo desconfigurado no telefone, não dá para você achar nada, né? Então cuidar do site é o passo número 1. O que vocês podem